Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai começar o nosso estudo de integração no curso de Cálculo 2 e a gente vai começar com a definição de integral dupla. Só que essa definição de integral dupla ela é muito semelhante à definição de integral simples lá de Cálculo 1. Né? Então, quando eu digo integral simples, eu quero dizer integrais de funções de uma variável e não funções de duas ou mais variáveis, como a gente vai ver aqui. Então, para definir integrais duplas, a gente vai primeiro relembrar rapidamente a definição de integral de funções de uma variável. A integral definida, que a gente pode introduzir como uma maneira de resolver o seguinte problema. A gente tem a região entre a parábola y igual a x ao quadrado, de x é igual a 0 até x é igual a 1, e a gente quer calcular a área dessa região. O problema é que a gente não consegue fazer esse cálculo direto com aquelas ferramentas de ensino médio, porque, em geral, a gente consegue calcular a área de regiões definidas por círculos e polígonos, né, como triângulos e retângulos. Isso a gente não consegue fazer aqui, porque essa figura é delimitada, essa região é delimitada por uma parábola. Então, o que a gente vai fazer é aproximar a área dessa região, em um primeiro momento, através de retângulos, da seguinte maneira. Então, o que nós fizemos aqui nessa segunda figura? Nós dividimos o intervalo 0, 1 original em 4 subintervalos, cada um deles com o mesmo comprimento, que é 1/4. E aqui nós consideramos, para cada subintervalo desse, um retângulo, onde a altura é igual ao valor da função nesse ponto mais à direita, que no caso do último retângulo é x4, no caso desse penúltimo retângulo, a altura é f de x3 e assim por diante. Então, a área dessa região não é igual à área da região à direita, mas a gente pode considerar que é uma aproximação, e isso vai ficando mais preciso à medida que o número de retângulos cresce, como vocês podem ver nas figuras a seguir. Então, o erro cometido nessa figura, que é um erro por excesso, né? A área dessa região é maior do que a área da região original. Esse erro por excesso, ele já é um pouco menor aqui nessa figura, e ele é menor ainda nessa figura mais abaixo. Ou seja, quanto maior o número de retângulos, o que a gente entende pelas figuras é que menor vai ser o erro que a gente comete. E essa ideia fica ilustrada pelo GIF a seguir. Então, com essa animação, a gente aproveita para ilustrar uma aproximação um pouquinho diferente, que é aquela em que a gente escolhe o ponto mais à esquerda para o valor desse ponto mais à esquerda, a f desse ponto, como a altura de cada um dos retângulos. E aqui o erro que é cometido é por falta, né? A área dessa região é menor do que a área da região original, mas também pode ser feita a aproximação dessa maneira. E aqui a gente começou com 4 subintervalos, e aqui no GIF está ilustrado o que acontece quando o número de subintervalos, quando o número de intervalos na partição cresce e vai para infinito. O erro cometido aqui, nessa figura, fica cada vez menor, e lá no limite a gente mal consegue enxergar a diferença. Então é esse o princípio que a gente vai usar. A gente vai fazer uma aproximação que tem um erro substancial no primeiro momento, mas no limite, quando o n vai para infinito, quando o número de retângulos vai para infinito, esse erro vai para zero. Bem, então para escrever a expressão matemática dessa expressão, a gente vai expressar a soma das áreas de cada um desses retângulos. Então, o que acontece com a área de um retângulo desse? A área de um retângulo é calculada como base vezes altura. Eu estou chamando de ΔX o tamanho de cada um desses subintervalos da partição. Que na figura, a gente está dividindo o intervalo de 0 até 1 em 4 pedaços, nós teríamos ΔX igual a 1/4 nessa figura. E aqui, esse retângulo azul tem altura igual ao valor da função nesse ponto x3, o valor de y nesse ponto. Então, a área desse retângulo vai ser base vezes altura, f de x3 vezes ΔX. E assim a gente obtém uma expressão para a aproximação que está aqui na figura. Com 4 retângulos, nós vamos fazer base vezes altura de cada um dos 4 retângulos. E a altura é dada pelo valor da f em x1, em x2, em x3 e em x4. É essa a expressão que a gente tem para essa aproximação. E considerando que a gente vai fazer o número de retângulos se aproximar de infinito, a gente vai considerar agora o número n de retângulos, e a gente vai repetir essa mesma expressão para um número n qualquer de retângulos. Então, a ideia é a mesma, só que agora vão ser n termos
cada termo correspondendo à área de um retângulo, dessa figura que já está ilustrada aqui no lugar do anterior. Bem, então o que ocorre é que quando a gente considera essa aproximação com n retângulos e um número cada vez maior, um valor cada vez maior para n, esse valor da aproximação vai se estabilizando em torno de um certo número, porque essa expressão a gente consegue calcular, certo? Se você divide, digamos, em 10 pedaços, você sabe quem são x1, x2, xn, e dividido o intervalo de 0 até 1 em 10 pedaços, você vai ter 1/10, como o tamanho de cada subintervalo. Então a gente vai olhar para o limite, quando esse número de retângulos n vai para infinito, e é isso que vai definir a integral definida. Como vocês podem ver, como fica ilustrado nesse GIF, aqui, à medida que o número de retângulos cresce, o valor da área vai se estabilizando em torno de um certo valor aqui. Então, cada pontinho desse, né, corresponde a um valor de n no eixo x, e o valor para y é o valor da área, que a gente calcula como uma aproximação que está aqui no nosso quadro. Lembrando que essa aproximação é um pouco diferente da que estava no nosso quadro, porque essa peca pelo excesso. E essas aproximações do GIF pecam pela falta. Por isso que os pontos, né, eles vão crescendo cada vez mais. O valor das aproximações, né, eles vão crescendo cada vez mais. E no limite, a gente vai chegar num certo valor que é 1/3, que é o que vocês conseguem calcular como a integral de x ao quadrado de 0 até 1. Então, essa é a definição de integral definida de função de uma variável. Então, na próxima videoaula, a gente vai usar essa mesma ideia para definir integrais duplas, só que agora para calcular o volume de sólidos e não a área de regiões.